Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração, e vamos abrir a palavra de Deus. Senhor, quando vamos abrir as Tuas Escrituras, ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la. Dá-nos, ó Senhor, entendimento, capacidade para compreender a Tua palavra. Somos incapazes, ó Deus. O homem natural não pode entender as coisas do Senhor, espirituais. Precisamos do Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumina a nossa mente. Glorifica o Teu Filho, aqui estamos, ó Senhor. Esse é o propósito, glorificar o Teu Filho. Exalta o Teu Filho no nosso meio, a fim de que a glória do Senhor seja manifestada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 24. Lucas 24. A partir do verso 44, por favor. Veja, quando nós falamos, vamos pregar Cristo, anunciar Cristo desde o Pentateuco, né? Vamos ouvir Jesus falando sobre isso. E no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44, ele diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Perceba, a primeira verdade estabelecida aqui é: tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que está escrito acerca ou a meu respeito, nas três partes do cânon do Antigo Testamento. Ora, o cânon do Antigo Testamento é dividido em três partes: lei, os livros de Moisés, os profetas. Entenda que os profetas, eles não são apenas aqueles que nós conhecemos por profetas, mas lá não existe a divisão de livros históricos. Os livros históricos são proféticos também, certo? Eles chamam profetas anteriores e profetas posteriores. Os anteriores diz respeito anterior ao cativeiro e posterior ao cativeiro. Então você tem aí uma estrutura diferente no cânon judaico. Mas esses livros que nós chamamos de históricos, como Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, 2, Reis, Crônicas, esses livros históricos, na realidade, certo? Eles são conhecidos como livros, como chamados profetas. E os salmos que são conhecidos também como os escritos. Os escritos não só são os livros proféticos, ou melhor, poéticos, mas são também alguns livros, como Daniel está dentro do texto dos escritos, porque o livro de Daniel não tem a característica de um livro de profecia. O livro de Daniel tem uma linguagem mais apocalíptica. A maneira como ele fala é muito parecido com a linguagem de Apocalipse. Então, ele não está dentro da estrutura do que se chama de livro profético, ok? Bem, nessa divisão do cânon, os três então, fazem parte dela. Lei de Moisés, o Pentateuco, os profetas e os salmos. Jesus começa então a dizer o que esses livros falavam acerca dele. Então nós temos a informação dada pelo Senhor Jesus, que assim é. Entretanto, a pergunta surge diante de nós: mas o que é que eles falam acerca do Senhor? Então um comentarista disse: eu gostaria de estar ali presente para não ter que fazer todo esse trabalho agora, porque eu ouviria da boca do Senhor exatamente o que o Antigo Testamento tem para falar sobre ele. Mas o Senhor Jesus nos dá uma pista muito clara no texto, que nos ajuda a entender. A sequência, verso 45, ele diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Primeira coisa, lembra das palavras do apóstolo Paulo, a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz acerca do véu, que quando os judeus leem a Escritura tem um véu posto, certo? E quando eles creem pelo Espírito, o véu é tirado, e eles podem então compreender.
E aqui é como que tivesse acontecido, tivesse caído o véu e eles passam agora a entender a Escritura. O que é entender a Escritura? Perceba que a chave hermenêutica aqui, né? Aqui usar a linguagem de Caio Fábio, desculpa, né? Desculpa a linguagem, mas assim, Caio Fábio fala que Cristo é a chave hermenêutica, mas para poder se contrapor a todos os outros escritos. Então, o que Paulo fala não interessa, importa o que Cristo falou. Quando eu digo a chave hermenêutica é Cristo, eu não estou falando na perspectiva de Caio Fábio, tá certo? Só para deixar claro os termos. Mas a chave hermenêutica aqui, o que é que está sendo dito? Ora, perceba que quando ele começa a falar acerca de Cristo na lei, nos profetas e nos salmos, então eles começam a entender as Escrituras. Eles começam a compreender as Escrituras. Em outras palavras, as Escrituras não fazem sentido se Cristo não for o centro dela. Nós não vamos entender as Escrituras se ela não aponta para Cristo. Me parece que é muito lógico isso. Então, veja, esse conectivo aí, não é? Então, se lhes abriu o entendimento para compreenderem. Esse então é baseado em quê? No fato de Cristo começar a ensinar pela lei, pelos profetas, pelos salmos, o que eles falavam acerca dele. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Na sequência, no verso 46, e lhes disse, assim está escrito. Ora, só para você não ter dúvida, essa expressão escrito, né? Ela faz referência a um grupo de livros autoritativos no período do Antigo Testamento. Assim está escrito. Então, ele não está pegando qualquer referência. Por exemplo, quando Judas cita um livro apócrifo, ele não cita dizendo, assim está escrito. Ele cita como disse fulano de tal. Como disse o filósofo tal. Mas quando ele fala da Escritura, que é palavra inspirada de Deus, ele fala, está escrito. Independentemente de onde ele está extraindo da Escritura. Quando eu digo de onde, não importa a parte do Antigo Testamento, ele está se referindo ao Antigo Testamento em qualquer lugar. Está escrito. Satanás conhecia isso. Quando ele tenta Jesus, ele fala, está escrito. Jesus disse, mas também está escrito. Mas está escrito, mas também está escrito. Você pode até usar o que está escrito de maneira mortal para você, se não for segundo o que Cristo ensinou. Você pode usar o que está escrito de maneira fatal para você. Mas vamos lá. Na sequência ele diz, olha, assim está escrito. Escrito o quê? Perceba que aqui não está falando dos textos do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Que coisa impressionante isso. O que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Que Jesus ia padecer e ia ressuscitar o terceiro dia. Onde é que está escrito isso? Mas isso é outro problema. Tá certo? É outro problema. Mas que está escrito, está. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Veja o que está escrito. Na sequência ele diz, né? E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Que se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Quando remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui ele já está falando que desde o princípio a ordem é pregar o evangelho ao mundo todo. Desde o princípio. Era assim. Bem, quando nós começamos nós temos então uma afirmativa clara, neotestamentária, do próprio Senhor Jesus Cristo. Certo? O quê? Que o Antigo Testamento, lei, profetas e salmos, e aqui no caso a lei, no nosso aspecto, nosso particular, fala de Cristo. Nós agora sabemos do que ela fala de Cristo. Seu sofrimento e da sua ressurreição. A morte e a vida. Sofrimento e ressurreição. Parece que essa é a tônica
que vai percorrer o Antigo Testamento como um todo. Nós vamos voltar lá para ver essas coisas desde o princípio no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Ora, perceba que essa é a pregação dos apóstolos. Veja bem, certo? Veja, que no livro de Atos isso se caracteriza. Se você abrir comigo, por favor, Atos capítulo 15, ou melhor, Atos capítulo 13. A partir do verso 16, Paulo vai pregar o evangelho aqui em Antioquia. E veja como é que ele começa a pregação. Veja que o verso 16 e o verso 26 têm algo em comum. 16 diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Agora veja o verso 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros a que temeis a Deus. Aí ele faz a mesma introdução. Ele está dividindo agora o Antigo e o Novo Testamento. Essa primeira introdução, quando ele diz, não é, varões israelitas, ele está se referindo aos judeus. Ele está pegando o Antigo Testamento e expondo para eles. No verso 26, ele vai começar a falar do Novo Testamento. Aí ele diz: descendência de Abraão, e a vós outros que temeis a Deus. Ele passa agora a expor. Qual é a base do argumento de Paulo? Veja, ele começa falando dos pais, verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. Ora, os nossos pais aí, Abraão, Isaque e Jacó. Tá certo? Exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Ele rapidamente, de Davi para Jesus. O foco dele não é em Moisés, o foco dele não é em Abraão, o foco dele é em Davi. Davi aqui é o ponto, por causa da ressurreição, do salmo que ele vai citar lá na frente, que diz: ele e o seu servo não viu corrupção, não verá corrupção. Ele diz que Davi está morto. Ele não falou dele mesmo, falou de outro, acerca de Cristo Jesus. Então Davi falou aquilo que era a palavra de Cristo. Na sequência, no verso 26, ele pega todo o Antigo Testamento e vai aplicar o Novo Testamento. Olha o que ele vai fazer: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós vos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto, veja a tese, ele foi morto, ele sofreu, foi morto e ressuscitou. Mas de onde ele tirou essa tese? Do Antigo Testamento. Mas de onde vem isso? Veja a sequência, por favor. Verso 31. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. O que está escrito no Salmo 2? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja bem, eu não estou entendendo.
Está escrito que ele ia ressuscitar dentre os mortos. Ele diz: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Qual o ponto? Isso deve ser invenção do apóstolo Paulo. Veja a lógica dele na sequência, por favor. Né? E que tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele pega 2 salmos. Não permitirás que o teu santo veja corrupção, e tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele diz: olha, está vendo? A morte dele e a ressurreição. É aquilo que Cristo acabou de dizer. Eles vão falar de mim acerca disso, que eu vou morrer e vou ressuscitar. E Paulo então aplica isso imediatamente na sua mensagem. Ele aplica isso imediatamente no seu sermão. Jesus vai morrer e vai ressuscitar. Bem, eu preciso explicar para vocês de onde Paulo tirou essa ideia de que tu és meu filho, hoje eu te gerei. Qual a ideia de ressurreição aqui? Tá certo? Eu preciso explicar para vocês um aspecto importante. Veja, alguns colegas, até pessoas que eu tenho são muito queridas minhas, eles estão defendendo uma ideia seguinte: eles não concordam com a linguagem da nossa confissão da confissão e de alguns credos, que diz o seguinte: eternamente gerado. Jesus é eternamente gerado. Então, essa palavra eternamente gerado, né, é uma palavra confusa, porque se é eterno não pode ser gerado, se é gerado não pode ser eterno. É verdade, né? Mas a confissão faz uma diferença. Os credos também. Criado, gerado, não criado. Porque o criado tem a ver com tempo, início. O gerado parece que não tem a ver com início. Mas mesmo assim nós pensamos que parece que tem um início. Agora, o que é que o Senhor quer dizer? Será que tem espaço para essa linguagem eternamente gerado? Eu não sei se eu posso fazer, mas eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, Miqueias, deixando o texto de Atos aberto, Miqueias 5:2, tá certo? Miqueias 5, verso 2. Queria que alguém lesse para a gente, se fosse possível. Miqueias 5, verso 2. Veja, cujas origens são desde a eternidade. Como é? Eternidade e origem? Então, a discussão não pode ser, não é uma linguagem bíblica o que o catecismo está usando. Então, esse argumento já não vale, porque Miqueias fala exatamente assim. Tá certo? Miqueias fala exatamente assim. Cujas origens são desde a eternidade. Mas vamos ainda. Bem, se ele se tornou filho de Deus, se a profecia, a linguagem do Salmo, tu és meu filho, eu hoje te gerei, se cumpriu na ressurreição de Cristo, então alguém vai dizer: bem, então Jesus se tornou filho de Deus na ressurreição? Não me parece claro, não me parece óbvio isso. No batismo dele, o Espírito veio sobre ele e disse: este é o meu filho amado. Isso é nítido na história. No Monte da Transfiguração, a ele ouvi. Ele é o meu filho. A ele ouvi. Tu és o Filho de Deus. Os demônios reconheceram. Bem, então Paulo aqui não está dizendo, preste atenção nisso, que Jesus se tornou Filho de Deus na ressurreição dos mortos, como aparenta no texto. Aparenta, porque não é isso que ele está dizendo. Aprenda uma coisa fundamental quando se prega no livro como Atos. A teologia ela é sedimentada nas cartas. As informações são extraordinárias em Atos, mas ela é sedimentada nas cartas. Então, se alguém perguntasse para você, o que é evangelho? Você saberia responder?
Eu fiz essa pergunta no seminário para os alunos. Né? Acabei de dar um módulo agora no mestrado lá no seminário, pregando Cristo no Antigo Testamento. E a pergunta foi, o que é evangelho? Então as pessoas não sabem responder o que é evangelho. Evangelho é Cristo. Evangelho... Aí então eu falei, deixa eu ajudar vocês. Na verdade eu fui atrapalhado. Deixa eu ajudar vocês. Justificação é evangelho? Santificação é evangelho? Não, não é evangelho. Isso é fruto do evangelho. Evangelho não é subjetividade. Santificação é subjetivo. Porque eu recebo e outro não recebe. Um é justificado, isso é subjetivo. Isso é aplicado ao indivíduo pelo Espírito Santo no coração do crente. Eu não estou falando de subjetividade. O Evangelho é objetividade. Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi assunto aos céus. Isso é Evangelho. É Cristo historicamente no meio de nós. É por isso que o que leva as pessoas à mudança de vida não é o que Cristo fez por mim. É por isso que o testemunho tem valor para animar a igreja, fortificar a igreja. Ajuda muito. Paulo fez isso. As viagens deles terminavam em testemunho para a igreja. Deus fez isso conosco, fez isso com a igreja. Nós andamos em tal situação. E a igreja então exaltava ao Senhor. Tem o seu papel. Mas não vai levar à salvação do indivíduo. Vai animar a igreja. Porque a tua salvação não depende do que Cristo fez por mim. Depende do que Cristo fez na história. A tua salvação depende. Não é porque Ele me salvou que Ele pode te salvar. É porque Ele morreu pelos teus pecados. É porque Ele ressuscitou. É por isso que há esperança para você. A tua esperança repousa na historicidade do Evangelho. Não repousa na subjetividade da aplicação do Evangelho à minha vida. Entenda a palavra subjetivo aqui, não é que é verdade ou não é. Subjetivo pode ser muito mal interpretado. Entenda o subjetivo na perspectiva da aplicação individual da verdade histórica. É aplicado a mim, pode ser não ser aplicado a você. Ele justifica um, não justifica outro. Isso é subjetividade. Tá certo? Mas você não pode falar nisso em evangelho. Evangelho é objetivo, é história. Nós pregamos um evangelho histórico que não pode ser confundido com subjetividade. Certo? Então Jesus fala, ora, o que eles pregam de mim? Que eu ia morrer e que eu ia ressuscitar. Isso é história. Isso é evento. Olha, e aí o que vocês vão fazer? E aí vocês vão chamar as pessoas ao arrependimento. Vocês vão pregar o arrependimento às pessoas. Por quê? Porque eu morri e ressuscitei para a salvação deles. Com base nisso, vocês vão proclamar o Evangelho. Veja se não é isso que está escrito. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, verso de 1 a 4, por favor. Vamos conceituar o Evangelho aqui agora, né? Nós vamos conceituar o que é Evangelho. Romanos 1, verso de 1 a 4. Leia para mim o verso 1, por favor. Verso 1. Evangelho de quem? O Evangelho é de? No Evangelho não é de Jesus, é? O Evangelho é de Deus. Agora se fazer quando a Bíblia fala Deus, em alguns contextos, a gente tem a tendência de pensar na primeira pessoa da Trindade. Isso é um erro. Quando fala Pai, tudo bem. O Criador, aí você está falando. Quando fala Deus, nós estamos falando de quem? Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Você está pensando na divindade, a divindade é triuna. Então você está pensando na Trindade. Nós não temos essa mentalidade ainda desenvolvida. Nós sempre pensamos nisso. Agora, nesse contexto específico, Deus é Pai. Pelo que vem em seguida. Veja bem. Veja o que é Evangelho. O Evangelho de Deus. Verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio do seu processo
Vamos lá? Foi prometido aonde? Pelos profetas, em que lugar? Nas Sagradas Escrituras. Onde está anunciado esse evangelho? No Antigo Testamento. Mas por que ele não usou a definição lei, profeta e salmo? Porque todo o autor do Antigo Testamento era profeta. Nenhum autor de um livro do Antigo Testamento era outra coisa a não ser profeta. Então, quando falar profetas somente para definir todo o Antigo Testamento, entenda que ele está se referindo àqueles que escreveram. Todos eles foram profetas. Nenhum rei escreveu, só os profetas. Ora, Davi era rei, mas a Bíblia diz abertamente que ele era profeta. Abraão não escreveu, a Bíblia diz que ele era profeta. Deus diz, olha, peça para que ele rogue, porque ele é profeta. Então, os profetas falam acerca dele, desde o Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras. Falam o quê? Agora vem um conteúdo. Qual é o conteúdo desse evangelho? Veja, que ele é o quê? Ele está dizendo, ele é Deus perfeito e homem perfeito. Que fala acerca do seu filho, que segundo a carne, ele está falando da sua humanidade agora, que ele é filho de Deus e filho de Davi. É a tese de Paulo na pregação dele em Atos 13. Davi, de onde vem o Salvador. Ele é filho de Davi. Especificamente na Escritura Sagrada. É assim que é demonstrado. Agora, vamos lá. Verso 4. Então, só para nós definirmos um pouco. Evangelho de Deus, que é revelado pelos profetas do Antigo Testamento, que tem como conteúdo o Filho de Deus da descendência de Davi. Ok? E está faltando ainda uma verdade. Verso 4 do capítulo 4, por favor. Foi designado Filho de Deus com poder. Ok, vamos lá. Segundo o Espírito, santidade pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa Bíblia atualizada põe Espírito com letra minúscula. Todas as outras Bíblias colocam com letra maiúscula. Esse é um grande equívoco. Até porque a palavra Espírito não tem letra maiúscula. É o contexto que define. E nossa Bíblia entendeu equivocadamente como letra minúscula. E leva as pessoas. Ele está falando aí da Trindade. Veja só, preste bem atenção. Lá em Atos 13 diz, segundo o Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui ele está dizendo, ele foi declarado com poder. O quê? Filho de Deus. Quando? Na ressurreição. Não é que ele se tornou filho de Deus. Ele foi proclamado com poder. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, na ressurreição dos mortos. Quando ele ressuscita dos mortos. Lembra das palavras de Jesus, quando ele disse assim, quando ele curava os enfermos, não fale nada, não diga nada, não diga nada que foi eu que falei, que eu disse, que isso aconteceu. Aí ele diz, mas lá depois ele vai falar, mas depois vocês vão subir no eirado e vão proclamar para que todos escutem. Vocês vão anunciar o evangelho a todo mundo. Quando isso acontecer? Quando ele ressuscitasse dentre os mortos e o Espírito viesse. Veja, aí o evangelho é pregado. Qual é a pregação de Pedro em Atos 2? Jesus, aquele que vocês mataram e que Deus ressuscitou. Esse é o Salvador. E agora o que nós vamos fazer? Arrependam-se. Ora, ele ressuscitou. Arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. 3.000 pessoas creram no evangelho. Agora ele é anunciado com poder. Tu és o Filho de Deus. Eu te gerei. Veja se isso não é verdade. Voltemos para Atos, mesma estrutura, né? Capítulo 13. Por favor. Verso
a última parte do 33 em diante, tu és meu filho, eu hoje te gerei. 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. E desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro lugar, não permitirás que o teu servo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse. Ora, veja aí, ele imediatamente diz, agora arrependam-se dos seus pecados. Ele vai ser anunciado com poder, e aí as pessoas vão crer. O que é que acontece? O que acontece na sequência do texto? E por meio dele, todo que crê é justificado. De todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Se alguém vou-la contar. Acontece no versículo seguinte, verso 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça de Deus, a se manterem firmes no Evangelho. Que mensagem é? Ele pega o Antigo Testamento, vem dizendo, pega Davi, mostra que a mensagem da corrupção diz que ele morreu, mas Davi morreu também, mas Jesus ressuscitou. Como? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mostra que Davi está morto e ele não. Então se cumpre a profecia em Cristo, não em Davi. Davi não estava falando dele, mas estava falando de Cristo, aquele que viria. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Diante disso ele fala, arrependam-se dos seus pecados, porque por intermédio dele vocês terão remissão de pecados. O que o autor do Novo Testamento faz com o Antigo Testamento? Exatamente aquilo que nós devemos fazer com o Antigo Testamento. Vem de lá para cá e, à luz daquilo que é compreensão da Bíblia, mostrar Cristo morto e ressurreto. E depois chamar as pessoas, arrependam-se dos seus pecados. Porque ele ressuscitou e morreu e ressuscitou para a vossa redenção. O que Paulo faz é o que Cristo ensinou. O que fala acerca dele é exatamente aquilo. Se nós começássemos então como conceituar o Evangelho, voltaríamos para Romanos 1, de 1 a 4 e diríamos, é o Evangelho de Deus, que é anunciado pelos profetas desde as Sagradas Escrituras, que fala acerca do filho dele, que veio como homem segundo a descendência de Davi, e que é designado, proclamado com poder pelo Espírito Santo na ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Aí você vai compreender uma coisa maravilhosa. Pregar Cristo é pregar a Trindade. Esse é outro equívoco que se comete. Nós vamos pregar Jesus apenas no Antigo Testamento. Então, as pessoas confundem cristomonismo com cristocentrismo. São duas coisas diferentes. Cristomonismo é somente a segunda pessoa da Trindade. Não fala do Pai nem do Espírito Santo. Cristocentrismo é o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? É o Evangelho de Deus, que é anunciado no Antigo Testamento, acerca do Filho, da descendência de Davi, pregado pelo poder do Espírito Santo, na ressurreição dos mortos. Veja, a Trindade é proclamada quando Cristo é pregado desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Isso exatamente nos ajuda a entender, vamos dizer, com essas palavras, né? Nos ajuda a entender
que esse é a base que nós lançamos, né? Na segunda palestra, que nós vamos começar daqui a pouco, aí eu vou voltar com esses conceitos lá para Gênesis, tá certo? Nós vamos buscar morte e ressurreição em Gênesis. Será que eu posso pregar essa doutrina lá em Gênesis? Se Deus quiser, depois do lanche, depois de pegar um vento, tomar uma água, nós voltaremos a esse assunto. Vamos orar ao Senhor, nós vamos terminar.